Eu estava aqui pensando que como nós seres humanos passamos por situações delicadas, né? Muitas vezes uma crise financeira, um problema de saúde, uma crise no relacionamento. Mas assim, a melhor forma da gente lidar com esses problemas, com essas situações muito difíceis, é pensando assim, minha gente, não é para sempre. Nada de ruim dura para sempre, é só uma fase, é passageiro, vai passar. Muitas situações que eu já passei, situações um pouco delicadas, que eu chegava, o olho enchia de lágrimas e eu pensava, vai passar, é só uma fase. E quando você aceita, né? Então, quando você aceita a situação que você está passando, é mais fácil de lidar com ela, entende? Tipo, você tá com problema de saúde e você fica desesperado, dizendo, meu Deus, por que tá acontecendo comigo? Por que eu não mereço isso? E não quer aceitar aquela situação. Então, vai ficar mais difícil de você lidar com ela. Você precisa aceitar o momento que você está passando e colocar na sua cabeça que aquilo ali não vai durar para sempre. Você, toda vez que vier o desespero, vier a agonia, vontade de desistir, você vai pensar, não, isso não vai durar para sempre. Isso vai passar. Entrega tudo a Deus, minha gente. Coloca tudo nas mãos deles, porque Ele ajuda, Ele nos ajuda, entendeu? Porque Ele não quer os filhos dele sofrendo. Então, assim, pessoal, quando a gente entrega tudo nas mãos do nosso maravilhoso Deus, tudo se torna ainda muito mais fácil da gente lidar, entende? Obviamente que vai ter momentos que a gente vai chorar, a gente vai ficar triste, a gente vai sentir vontade de desistir. Claro, somos seres humanos, né? Então, a gente vai ficar muito triste às vezes. Mas sempre que bater aquela tristeza, quer chorar, chora, né? Mas vamos pensar sempre positivo, né? Pensar que nada de ruim dura para sempre, que passa. Sempre quando bate a agonia em mim, eu penso logo, isso não vai durar para sempre não, isso vai passar. Isso vai passar porque nada é mais poderoso do que Deus. Depois que eu aprendi que para lidar melhor com a situação delicada é eu aceitando ela e pensando positivo, pensando que vou sair daquela situação, porque realmente a gente sai, porque nada de ruim é para sempre, a gente vai sair sim daquela situação. Então, assim, quando eu falo em aceitar a situação, é tipo isso. Você está numa crise financeira e aquele momento daquela crise que você está passando, você precisa aceitar, mas você vai lutar para sair daquela situação, entendeu? Tô dizendo que você vai aceitar porque vai ficar mais fácil de você trabalhar e lutar contra essa situação e sair dela. Igualmente o problema de saúde, você vai lutar contra isso para sair desse problema. Entendeu? É assim, quando eu falo em aceitar situações difíceis, não são todas as situações não, tá, minha gente? Porque assim, tem algumas situações difíceis que muita gente passa porque quer passar, entendeu? Tipo, vou dar um exemplo. Tipo um relacionamento abusivo, que a mulher tá sofrendo. Está sendo agredida verbalmente, fisicamente. Ela consegue sair dessa situação, mas ela não quer sair. Eu não estou falando que essa situação que você tem que aceitar, não, que não. Você nunca deve aceitar homem nenhum diminuir você, bater em você, querer fazer o que quiser com você. Entendeu? Não, a gente, mulheres, a gente temos que nos amar, nos valorizar, nos amar primeiro para poder amar. Em questão da crise do relacionamento, o que eu falei que a gente devemos aceitar,
É aquela crise que todo casal tem, né, minha gente? Tem casal que se ama, se respeita, cuida um do outro, mas uma vez ou outra acontece de ter um bate-boca de leve, uma discussãozinha que não agride, né? Não agride verbalmente ou fisicamente. É essa situação que eu tô falando que a gente deve aceitar, porém aceitar assim o momento, mas trabalhar para sair daquilo, entendeu? Não ficar naquilo para sempre, não. É essa situação que eu tô falando que a gente devemos aceitar. Não aquela situação agressiva, entendeu, minha gente? É isso que eu quis falar. Então é isso. Não é esse tipo de situação que a gente devemos aceitar. Situações de agressão, de humilhação, não. Não é isso. As situações que a gente devemos aceitar são aquelas situações momentâneas, passageiras, que vai passar. Tipo uma crise financeira que naquele momento você está passando, mas você vai lutar para sair disso. Um problema de saúde que naquele momento você está passando, você vai lutar para sair desse problema. Entendeu? São tipo essas situações que devemos aceitar para poder a gente lidar bem com elas, para poder a gente conseguir sair delas.